Olá, queridos alunos da EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardênia e espero que todos estejam bem e em casa, tá bom? Então vamos lá. Gente, mais uma aula de geografia e nós continuamos com o conteúdo Formação da Economia Global. Só que hoje nós vamos estar abordando a terceira fase da Revolução Industrial e Globalização. E o objetivo da aula de hoje é entender o processo histórico-geográfico que intensificou os laços de dependência e integração entre as economias que fundaram a globalização contemporânea. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos revisar o conteúdo da aula passada. Vamos lá revisar juntos? Então vamos lá, gente, Na aula passada, nós iniciamos esse conteúdo, formação da economia global, e nós abordamos os eventos históricos, geográficos, que contribuíram para a formação da economia global. Então, vamos lá? Então, gente, nós abordamos aí as grandes navegações e suas características, a primeira fase da Revolução Industrial e suas características, a segunda fase da Revolução Industrial e suas características. Também abordamos, a crise do capitalismo, que acontece com o surgimento das ideias socialistas implantadas na Rússia, e também, com a Grande Depressão, a queda da Bolsa de Nova York. E na aula passada também abordamos, a recuperação da economia mundial. Então, após a crise do capitalismo, o que as grandes economias, o que os países fizeram, quais as estratégias adotadas para recuperar a economia global. Então, a gente viu aí que uma das estratégias utilizada pelos Estados Unidos, foi a adoção aí das ideias, de John Keynes, a teoria do keynesianismo, Então, a gente viu tudo isso na aula passada. Então, vamos começar a aula de hoje. Como vocês perceberam, estou aqui com o esquema de explicação, certo, meninos? Então, eu vou estar afastando aqui nessa primeira folhinha, E a gente vai estar organizando aqui o nosso esquema, tá bom? Então, vamos lá. Gente, as letrinhas estão pequenas, Mas eu vou focar a câmera, bem direitinho para que vocês consigam visualizar, tá bom? Então, vamos lá. Terceira Revolução Industrial e Globalização. Então, gente, a terceira fase da Revolução Industrial teve início em meados da década de 1950, como vocês podem ver aqui, E acontece logo após o término da Segunda Guerra Mundial, vindo até os dias atuais. Esse processo teve a liderança dos Estados Unidos, tá bom? Que se tornou a grande potência econômica desse período. Também, vai ter como principal característica o uso das tecnologias avançadas no sistema de produção industrial, tá bom? Então, a gente percebe aqui, que essa fase da Revolução Industrial, ela vai ser denominada de Revolução Técnico-Científica e Informacional. Então, vocês viram que eu falei, que quem lidera essa fase da Revolução Industrial é os Estados Unidos, mas eu coloquei aqui o Japão. Por que eu coloquei o Japão? Porque o Japão, ele vai, ser muito importante aí na introdução, na criação de uma teoria de produção denominada de toyotismo, que nós vamos ver mais adiante, E lembrando que essa teoria de produção, o toyotismo, ele vai ser muito importante nessa fase, da Revolução Industrial, tá bom? E principalmente no processo de globalização. Então, gente, como a gente está vendo aí, terceira Revolução Industrial e globalização, eu não posso deixar de falar da globalização. Mas lembrando que provavelmente na próxima aula eu irei focar, no processo de globalização, nas vantagens e desvantagens da globalização, as características, da globalização, tá bom? Então, gente, o que é a globalização? A globalização é o processo de integração em nível global. Essa integração, ela é econômica, política, social e cultural. Então, é um mundo interligado, é um mundo interdependente. Então, é o mundo inteiro conectado através, aí das tecnologias, da informação.
Então, a gente percebe que a globalização, o processo de globalização, ele acontece, né, com maior intensidade, né, a partir da terceira revolução industrial, tá bom? Então, vamos lá para as principais características da terceira fase, né, da Revolução Industrial. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês as principais características dessa fase da Revolução Industrial, que é o uso da tecnologia informática na produção industrial. Então, né, a indústria ela vai se utilizar aí dessas novas tecnologias da informação, né, o uso da informática para melhorar, né, é claro, para intensificar a produção industrial e, é claro, né, as grandes empresas estarem lucrando, né, visando aí o lucro, a lucratividade. Outra característica é o desenvolvimento da robótica e da biotecnologia. Então, como eu falei, né, a produção industrial, né, as indústrias, elas vão estar se utilizando, né, dessas novas tecnologias, né, avançadas e principalmente da robótica, né, o uso aí de robôs industriais, né, na produção em larga escala. Então, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria automotiva, né, e outras indústrias, elas vão estar se utilizando dessas novas tecnologias, né, para estar melhorando, né, melhorando aí o processo de produção industrial, tá bom, né, dos seus produtos. E é claro, né, facilitando aí a nossa vida, né. Então, gente, ó, outro ponto importante, né, a diminuição dos custos e o aumento da produção. Como eu falei anteriormente, né, vai surgir uma ideia, né, uma teoria de produção que é característica muito forte da terceira fase da Revolução Industrial, que é o toyotismo. Então, o toyotismo nasce no Japão, né, e tem como objetivo o chamado just-in-time, que é justamente, né, a questão da eliminação de despesas com estoque. Então, o estoque é zero, né? A empresa ela só vai produzir somente a quantidade necessária para atender a demanda, né? Então, o contrário do que acontecia no modelo fordista, né? Então, a gente vai perceber isso. Outra característica forte, né, da terceira fase da Revolução Industrial, a aceleração da economia capitalista, a utilização de várias fontes de energia, né, que são denominadas de energias limpas. A energia hidrelétrica, né, a força das águas, geotérmica, a eólica, né, a força dos ventos, a energia solar, né. Então, são denominadas de energias limpas, né, e vão ser utilizadas aí a partir da terceira fase da Revolução Industrial. Outro ponto, a consolidação do capitalismo financeiro. Então, gente, ó, a gente sabe que as empresas, né, globais, as multinacionais e transnacionais, elas surgem na segunda fase da Revolução Industrial. Mas na terceira fase da Revolução Industrial, a gente vai ter aí uma expansão, né, dessas empresas pelo mundo inteiro. Então, a maioria dessas empresas, elas têm sua sede em um país rico, né, desenvolvido, e elas vão ter suas filiais principalmente, né, em países em desenvolvimento, os denominados países emergentes, né? Eu vou estar falando deles mais para frente, tá bom? Outra característica, né, da terceira revolução industrial vai ser a terceirização da economia. Então, gente, ó, o que é essa terceirização da economia? São as parcerias com empresas ou pessoas, né, que tem como objetivo diminuir custos e desburocratizar, né, as questões administrativas, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Empresas que acabam aí, né, contratando os serviços de outras empresas, fazendo com que, né, ela tenha menos gastos com o pessoal, né, com trabalhadores, com a mão de obra. E isso facilita muito mais, né, o processo de questões de direitos trabalhistas, né, que não precisam ser pagos, etc. E é claro, né, a empresa vai lucrar muito mais. Lembrando, gente, que o processo de terceirização, né, da economia, né, dessas empresas, esse regime de terceirização, ele é muito interessante, né, para as empresas, né, mas não é muito interessante para a mão de obra, né, para a classe trabalhadora. Por quê? Né? Porque esse método, né, ele vai
está aí, né, fazendo com que os trabalhadores eles tenham uma certa insegurança, né, na questão, né, do emprego. Qualquer hora esses contratos eles acabam aí, né, sendo finalizados, cortados, e eles, né, ficam desempregados. A questão também da competição, da substituição, né, de pessoas, e isso, né, vai facilitar a vida da empresa, né, e claro, como eu já falei, né, vai ser um ponto negativo para a classe trabalhadora, até porque a gente percebe que vai debilitar, né, a organização do trabalhador e enfraquecer aí, né, o poder sindical, no caso, né, os direitos trabalhistas. Então, vamos lá para outra folhinha, né, do esquema, vamos para cá. Então, a gente continua aqui com as principais características, né, da terceira fase da Revolução Industrial. Então, gente, eu coloquei aqui mais uma característica, o aumento da consciência ambiental a partir de 1980, né, da década de 80. Então, a gente percebe que as empresas, as indústrias, elas vão estar mais preocupadas com o meio ambiente, a questão, né, do aquecimento global, do efeito estufa, né, desmatamento, questão da poluição do ar, da água, né, e assim por diante. Então, a gente percebe essa preocupação, mas lembrando que essas empresas elas vão estar preocupadas, né, também por causa que vai estar surgindo aí muitas ONGs, né, com foco no meio ambiente, que são aquelas organizações não governamentais como a Greenpeace, WWF, né, e assim por diante, que elas vão estar cobrando, né, das empresas a preocupação com o meio ambiente, né, e claro aí, né, para deixar, né, um mundo mais limpo, né, mais, digamos assim, adequado para as gerações futuras, né. Então, outro ponto aqui que eu marquei aqui para vocês, a massificação dos produtos tecnológicos ligados aos meios de comunicação e internet. Então, gente, ó, produtos tecnológicos, né, eletroeletrônicos, que a maioria da população não tinha acesso, né, e a população, né, vai ter acesso a partir da terceira fase da Revolução Industrial, como TVs, né, mais tecnológicas, né, como as Smart TVs, os celulares, os notebooks, né, os tablets e outros produtos de última geração que muitos, né, de nós temos acesso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, agora. Eu estou dando aula para vocês, filmando aqui do meu celular, e com certeza vocês vão estar assistindo essa aula nos celulares de vocês. Então, a gente hoje, né, nós temos esse acesso a muitas das tecnologias que foram inventadas, que foram criadas na terceira fase da Revolução Industrial. E como eu disse, né, produtos que antes não eram, né, que nós, a população mais pobre, né, não tínhamos acesso, hoje nós temos acesso, né? Então, a gente percebe a massificação desses produtos, tá bom? Outro ponto aqui que eu coloquei para vocês, né? As principais invenções dessa fase da Revolução Industrial, né? Eu vou citar aqui para vocês quais foram essas invenções, né? Os robôs industriais, os satélites, o computador pessoal, o telefone celular, né? Todo mês, acho que toda semana lançam aí, né, a indústria de telefonia um celular mais tecnológico, né? Se a gente for acompanhar todo esse avanço tecnológico, né, acho que a gente nem consegue. Os softwares, né, e também as tecnologias automotivas, como o GPS e outros, né? Então, gente, outro ponto, né, que a gente não pode deixar de focar, de abordar a ascensão dos BRICS, né? Quem são os BRICS? São os países emergentes, né? Então, a gente percebe que alguns países vão se destacar no processo de globalização. E esses países, né, em especial, serão as economias emergentes, como os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Então, a gente percebe que esses países vão disponibilizar digamos assim, ofertas, né, que vão estar abrindo caminho justamente para os investimentos estrangeiros. Então, esses países, eles são o quê? Eles são
aí economias promissoras, países que têm aí todo um potencial para serem, né, grandes economias, né, a partir de alguns anos, né, aqui 10 anos, aqui 20 anos, né? Então, como por exemplo o Brasil, que é a nona economia, né, mundial, tá certo? Então a gente vai perceber que, né, esses países têm um grande potencial econômico e eles são, né, bem vistos aí pela infraestrutura econômica e industrial, né, mundial, tá bom? E a gente finaliza aqui falando justamente, né, das reformas econômicas e a fase da política neoliberal. Então, a gente vai perceber que durante a terceira fase da Revolução Industrial vai estar surgindo uma ideia, né, de política neoliberal, denominada de neoliberalismo. O que o neoliberalismo prega? É uma doutrina, né, que vai pregar, uma doutrina socioeconômica que vai defender a absoluta liberdade de mercado e restrição à intervenção estatal. Então, a gente vai perceber que o neoliberalismo ele tornou-se um modelo de política econômica para ser seguido, né, agora, nesses tempos, inclusive pelos ex-países socialistas e também pelos países menos desenvolvidos, que buscam, né, integrar-se à economia mundial. Então, a política neoliberal vai ser a política econômica adotada na terceira fase da Revolução Industrial, né, e no processo de globalização nos dias atuais. Então, gente, hoje nós vamos fechando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ajeitar aqui, né, o nosso esquema para vocês verem bonitinho, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Aguardo aí as dúvidas de vocês. Podem anotar, tá certo? Todas as dúvidas quando vocês terminarem de assistir a videoaula. Lembrando, gente, assistam a videoaula. Essas aulas, elas são de suma importância na formação, né, do conhecimento e principalmente para que facilite a vida de vocês na hora que vocês estiverem aí, né, resolvendo as atividades, e também vai estar ajudando vocês nas avaliações externas, vestibulares, Enem e etc. Então, ó, estou totalmente disponível, viu, para responder aí as dúvidas de vocês e espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até mais!